Oi pessoal, tudo bem? Para essa semana a gente vai continuar trabalhando dentro do modernismo. A gente já falou sobre o modernismo na Europa, quando a gente fala das vanguardas. Aqui no Brasil, falando do movimento antropofágico, né, e da Semana de Arte Moderna de 1922. E agora a gente vai falar do modernismo em Goiás, né? Então, para começo, assim, é bom a gente pensar que Goiânia, sendo uma cidade que começa a ser construída em 1935, ela é construída no meio do pensamento modernista, né? A gente pensando na Semana de Arte Moderna, lá em 22, São Paulo, na década de 1930, o pensamento modernista ele já vinha sendo lapidado, construído, isso em São Paulo, né? Mas a gente tinha também uma movimentação de essa modernização da arte começar a se estender para o interior do Brasil. Então, no que Goiânia culmina nesse período, a construção de Goiânia já nasce como uma cidade moderna, né? A gente tem, vocês já devem ter ouvido falar da referência de Art Deco da cidade, mas a gente, acima de tudo, a maneira que a cidade é construída, a arquitetura e a preocupação, assim, de que com a mudança da capital do estado, de Goiás, para Goiânia, de que não só a novidade fosse a mudança da cidade que se tornaria capital, mas também que houvesse uma mudança de pensamento mesmo, de paradigma, de construção cultural. Tanto que acontece aqui uma espécie de batismo cultural em 1942. Aliás, na verdade, se chama batismo cultural, que é justamente uma forma de preparar para essa nova cara, né? Para essa nova cara do Estado. A partir dessa movimentação em Goiânia é que isso vai se irradiar para as cidades do interior. Né? Então, com construção de museus de arte moderna, a gente tem, por exemplo, na cidade de Jataí, Museu de Arte Contemporânea, a gente tem um Museu de Arte Contemporânea na cidade de Anápolis, que tem alguns editais bastante importantes, né, e em algumas outras cidades do interior. Então, a gente tem uma ideia de Goiás como um ambiente, um lugar muito rural, um lugar muito provinciano, mas na verdade a gente tem sim alguns dados muito contemporâneos e que foram possibilitados por conta desse processo de modernização, né? Outra coisa que é importante de vocês pensarem e de sempre colocarem isso na cabeça é que quando a gente vai estudar história da arte, e eu falo isso para vocês, sei lá, desde o nono ano, né, que a literatura, ela normalmente escrita pelo homem branco europeu, ela traz um referencial muito europeu, mas e aí dá pra gente a impressão de que as coisas só aconteceram lá. Mas normalmente muitos desses fatos e muitas dessas mudanças e essas quebras de paradigmas, elas acabam acontecendo em outras localidades do mundo também. Sobretudo no mundo ocidental, né, aquele que ele vai acompanhar culturalmente, assim. Então, com a proposta das vanguardas na Europa, a gente teve esse pensamento modernista acontecendo na América Latina inteira, né? Uma coisa interessante é que quando isso chega aqui pra gente, na América Latina, a gente vai ter essa movimentação de trazer a novidade da vanguarda aliada com uma retomada de uma tradição, né? Então, no restante da América Latina, uma retomada da arte pré-colombiana, mas tentando trabalhar isso com uma nova cara, uma nova roupagem. Há exemplo do que foi feito aqui no movimento antropofágico, né? De a gente resgatar a cultura nacional, resgatar a cultura indígena e fazer isso com uma cara que fosse genuinamente brasileira, com aspectos que fossem realmente brasileiros. Né? Então a gente tem que entender que isso vai acontecer no mundo inteiro e consequentemente, isso vai acontecer aqui também. Então, entendendo o que faz culminar nisso, tem outra coisa que é muito importante, que
é pensar que a gente, na verdade, já tinha alguns artistas que tinham um ímpeto, né, de trazer essa modernização para cá, e que eles foram muito fundamentais nisso, foram fundamentais inclusive na criação da primeira escola de belas artes do estado, que depois vai dar origem às escolas de arte da Universidade Católica de Goiás e da Universidade Federal de Goiás, né? Então, a gente tinha já na cidade de Goiás o Frei Confalone, que era italiano, né? E que na cidade se dizia que era o Frei louco, com os desenhos esquisitos, mas que na verdade ele já tinha um trabalho muito modernista, né? E um trabalho muito autoral, assim. E a gente tem a chegada do alemão Gustav Ritter aqui em Goiânia, que vai se juntar com esse eu tenho que ler porque o nome é grande, Luiz Augusto do Carmo Curado, que era um intelectual, e ele junto com Gustav Ritter que idealizaram a primeira escola de belas artes do estado, né? E depois, com a vinda do Frei Confalone para cá, também eles acabam fazendo essa primeira movimentação. A partir daí, inclusive Família Curado, ela acaba fomentando alguns artistas, né? Então, uma escola experimental que vai ser aberta lá na Praça Cívica, né? E depois houve também a participação da Escola Técnica Federal, né? Que deu esse suporte para que fosse montada essa primeira turma. Mas eles tiveram muita dificuldade financeira, muita dificuldade de conseguir material. E diante dessa dificuldade, eles tiveram alguns conflitos internos também, e isso provocou uma ruptura. E dessa ruptura, né, vai nascer uma nova escola de belas artes, e ela vai ser assimilada pela Universidade Federal. Então a gente tem a Escola Goiana de Belas Artes, né? Então a gente tem o modernismo, por mais que ele tenha sido, muita gente diz que é um modernismo tardio que acontece aqui no estado, porque a gente tem o modernismo localizado na década de 1920 em São Paulo, e aqui a gente vai ter a partir de 1950, né? Então é uma distância de 30 anos, é uma distância considerável, mas a gente tem que entender também que quando se inicia lá em 1920, Goiânia ainda nem tinha sido construída, né? Mas a partir do momento que esse pensamento modernista chega aqui, ele se estabelece. E se estabelece de maneira que vai estruturar, né, a construção não só das escolas, mas, por exemplo, do MAG, né, que é o Museu de Arte de Goiânia. E que isso tudo vai dar o suporte para que a gente tenha o nosso Museu de Arte Contemporânea, para que a gente tenha as nossas escolas de arte, para que a gente tenha os nossos editais de arte. Nada disso seria possível se não fosse esse processo de modernização que o Goiás passa, né? Inclusive, para a semana que vem, eu pretendo falar um pouquinho da arte contemporânea em Goiás, que é outra coisa que acaba sendo discutida só dentro do âmbito da arte, que não é muito levado assim para o público de maneira geral, mas que a gente tem aí museus que funcionam, que estão integrados no Circuito Nacional de Arte, mas que tem baixa visitação, que muita gente acaba nem considerando, né? Como uma forma de lazer. Então, assim, de maneira muito resumida, né, o que a gente tem é isso. No material que eu disponibilizei, que é um texto retirado da pesquisa de uma aluna de mestrado em História lá da UFG, é um texto muito fantástico, ele é bem detalhado, eu tentei colocar ele de um jeito um pouco mais tranquilo de leitura, mas se mesmo assim tiver alguma dificuldade na leitura do texto e para responder as perguntas, usem as aulas de estudo orientado, tá? Lembrem-se de entrar lá, eu vou estar disponível na quinta-feira das 2 às 3 e das 4 às 5, e na sexta-feira das 2 às 3 da tarde. Porque tem alguns termozinhos aqui que eu acho que seria legal fazer uma pesquisa no dicionário online, mas se mesmo assim tiver alguma dúvida, não tem problema, entra lá e tira dúvida comigo, tá? E aí semana que vem eu faço a correção e depois a gente continua discutindo
E eu tento falar um pouquinho de arte contemporânea goiana. Tá? Então, boa semana, bom trabalho.